queremos agradecer infinitamente à espiritualidade superior, aos guias espirituais, por esta oportunidade de iniciar este estudo desta obra maravilhosa de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesta noite vamos iniciar o estudo sobre o estudo do pensamento. Queremos agradecer por esta noite, por esta oportunidade deste encontro, em que estamos aqui reunidos com as nossas famílias espirituais, com aqueles que nos guiam e nos protegem, aqueles que nos indicam, nos iluminam, nos protegem na nossa vida, nos indicam os nossos pensamentos. Queremos agradecer por poder neste momento estar estudando os pensamentos, estar refletindo sobre os nossos pensamentos, que são aqueles que vão guiar todas as nossas atitudes. E assim possamos elevar esses pensamentos e cada vez mais aperfeiçoá-los. É por isso que damos graças a Deus por estarmos aqui reunidas, eu e Mara, nossa família espiritual, com toda a espiritualidade superior, aqueles que participaram desta maravilhosa obra de Leon Denis e que chegou às nossas mãos pelas bênçãos das mãos dos benfeitores espirituais, que são nossos irmãos maiores, que nos ensinam, nos protegem, nos guiam, nos iluminam nas nossas sendas evolutivas. Agradecemos infinitamente por podermos ter essa oportunidade de estudar estas reflexões, estes ensinamentos deste ser iluminado, que é o espírito de Leon Denis. Agradecemos a ele e a todos os que contribuíram com ele nesta obra, a todos aqueles que estão em torno de nós, auxiliando-nos, para que estes aprendizados cheguem até os encarnados dos dois lados da vida, ajudando aqueles que estão em sofrimento dos dois lados da vida, não só encarnados, mas também desencarnados, que precisem de iluminação. Neste sentido, gostaríamos de solicitar que essa emanação, essas vibrações, estes aprendizados da noite de hoje, possam chegar ao universo de todos aqueles que estiverem precisando de iluminação em suas vidas. Todos aqueles que nos estão ouvindo, que queiram dedicar irradiações positivas àqueles seres que amam, assim como nós mesmos dedicamos a todos aqueles que amamos, e gostaríamos de dedicar hoje especialmente este estudo para o Paco e a Carmen, a Nathalie, a Pauline, a nossa querida Alexandra, a Dio, a Vicky e a Mencho, o Fernando e o Felipe, a Elodie e toda a sua família espiritual, que seja iluminada, Deus, por estas bênçãos, por estas irradiações. Elodie, toda a sua família espiritual, Patrícia, que essa iluminação chegue a todo o seu ser, Vanessa, Fernanda, nosso querido Theo, receba todas essas energias positivas no seu ser, você e o Michel, juntos, recebam esta energia positiva. Ao Adair, muito amor, muita luz, Adair. Vozinho, vozinha no lasco, que cheguem essas emanações com muito carinho, com muita luz, a todos esses seres. A Nathalie, a Paulina, Patrícia, a Dora, a Bel,
a Mara e ao Almir. Almir, receba energia vital, energia revigorante para todo o seu ser, querido amigo. Que estas vibrações cheguem ao universo destas pessoas e de todos os que estão nos ouvindo. Queremos agradecer novamente esta linda oportunidade de estudar este capítulo, que é o estudo do pensamento, da obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Muito obrigada e damos por iniciado este maravilhoso estudo. Obrigada. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cristi. Então nós vamos começar hoje o estudo do pensamento da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, a partir do capítulo 20, onde o Leon Denis vai trazer o seguinte: o pensamento, dizíamos, é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Eles produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, entre parênteses, indignidade, fim da parênteses. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Obrigado, Cristi. Eu que agradeço. Para a gente começar esse estudo, ele inicia já colocando a importância do pensamento, né? Como é importante o pensamento. Então, como é importante estudarmos o pensamento, estarmos estudando o pensamento, porque ele é o que vai guiar toda a nossa vida. E ele influencia em todos os semelhantes para o bem ou para o mal, e atua em nós e em volta de nós, em tudo, em nossas ações, nosso dia a dia, vamos construir, e a partir daí, sendo como eles forem, nós vamos ser felizes ou infelizes, como ele diz, né? A partir dos nossos pensamentos. E é muito importante porque ele diz que pouco a pouco, de acordo com o pensamento, se nós formos aprendendo a educar esse pensamento, pouco a pouco nós vamos conseguindo edificar a felicidade, né, que a gente procura. Porque se nós não educarmos o pensamento, nunca poderemos chegar nessa felicidade, né? Não sei. Não, é verdade. Segundo o que você diz, a gente vai ver nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A partir do capítulo 20, Leon Denis ele vai desenvolver as potencialidades infinitas do ser. Então ele desenvolve no capítulo 20 a vontade, por exemplo. Em seguida nós teremos a consciência, nós teremos o livre-arbítrio, nós teremos o pensamento, teremos em seguida a reforma do pensamento, a disciplina, né? E a transformação do pensamento. Teremos em seguida esse capítulo 25, que é lindo, sobre o amor. Capítulo 26, que ele vai desenvolver sobre a dor. E o 27 também, ainda sobre o tema da dor. E o Leon Denis, nessa parte final deste livro, o objetivo dele é realmente acordar em nós as nossas potencialidades infinitas que nós já possuímos em estado latente e que a cada reencarnação
nós reencarnamos com esse objetivo, porque o objetivo da vida é isso. É para que cada um de nós, em cada oportunidade, cada experiência, nós possamos descobrir e fazer a escolha através da vontade, que é um instrumento poderoso, como diz Emmanuel, e a vontade é quem vai dirigir o pensamento, esse cavalo selvagem. Só para a gente poder entrar em contato com esta realidade do pensamento, pediria a você novamente, se fosse possível, ler a questão 80 do Livro dos Espíritos, onde eles explicam sobre o pensamento. Então nós vamos ler a questão 89 de O Livro dos Espíritos. É a seguinte, a questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta, abre aspas. Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Fecha aspas. A letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta, abre aspas. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Fecha aspas. Obrigada, Keisha. Eu que agradeço. Então, a gente tem que iniciar, né, pela compreensão da questão 88 e 89. 88 vai nos mostrar qual é a forma do espírito, a essência mesmo de cada um de nós. E 89 nos mostrar o que é o pensamento. O pensamento é um atributo do espírito. O espírito, o ser imortal que pensa. Assim como a vontade, uma ferramenta poderosa que o espírito também utiliza. O que acontece? O pensamento é um atributo do espírito, do ser pensante. Assim como a vontade. As três grandes potencialidades do espírito, os três grandes instrumentos, manifestações do ser espiritual, né? Nós temos o pensamento, nós temos a vontade, que é ela que vai guiar e dirigir o pensamento, e nós temos também os sentimentos, né? São três modalidades, três manifestações dentro desse universo infinito que nós somos. A vontade, ela vai ser essa alavanca poderosa que vai dirigir esse cavalo selvagem que é o pensamento. É também através da vontade que nós iremos educar os nossos sentimentos, assim como os pensamentos. Então, quando Leon Denis chega dizendo que o pensamento é criador, né, e que ele atua não somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, ele atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Exatamente porque para nós compreendermos o que é o pensamento, devemos nos voltar à essência mesmo de quem nós somos. Nós somos energia. Nós não somos esse corpo físico que está aqui. Esse corpo é bendito, é templo do ser espiritual que nós somos. A casa mental é um instrumento do espírito. Então vai ser na casa mental que os pensamentos vão ser formados. Não esqueçamos que o perispírito ele vai ser formado pela casa mental. É na casa mental que vamos ter a forma, a criação do perispírito. Então, quando ele diz que nós influenciamos os seres, tudo e todos os seres em torno de nós pelos nossos pensamentos, mas principalmente por nós, porque tudo que pensamos, nós primeiro manifestamos dentro de nós, na nossa casa mental. Atenção, a casa mental não é o espírito imortal. O pensamento não é o espírito imortal, é um atributo do espírito. Isso é muito importante de compreender. Então, os pensamentos se manifestarão da nossa casa mental, no ser que nós somos. Então, a primeira raiz, a raiz se instala dentro de nós. Nós somos um mundo infinito. Quando nós estudamos sobre
a manifestação do espírito e da reencarnação, nós sabemos que através da casa mental vai ser criado o perispírito, essa veste que vai permitir ao corpo físico e à essência espírito imortal de se ligarem. Através do perispírito nós temos 3 corpos que vão se manifestarem dentro do perispírito: o corpo astral, o corpo vital, né? Para depois chegar no corpo físico. Então nós temos um mundo dentro de nós. Porque o perispírito sendo formado pela casa mental, nós temos aí princípio inteligente, questão 23. Tudo é vida, tudo é vida, tudo é espírito. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Questão 560, e nós vamos lê-la daqui a pouco. O que temos que compreender é que nenhum pensamento se perde. Nenhum, absolutamente nenhum. Deus está na criação. Deus se manifesta na criação, em tudo e em todos os seres. E como Deus se manifesta? Pelo pensamento. Por isso ele é vida, ele é espírito. Quando pensamos, nós criamos dentro de nós essa mensagem do que pensamos. Pela lei de afinidade, pela lei de atração, nós emanamos uma cópia para fora de nós. Se pensamos bem de alguém, ou pensamos mal de alguém, ou de alguma coisa, uma cópia daquilo que criamos dentro de nós vai até os outros e efetivamente tocar, influenciar, transformar, enfim. Mas a primeira cópia, a primeira parte fica em nós, a raiz fica dentro do nosso universo, influenciando esse universo infinito que nós somos, a individualidade. Então, nosso corpo físico é uma entidade. Quando lemos as obras de André Luiz, vamos saber, vamos observar, vamos compreender tudo isso. Evolução em 2 mundos explica de uma maneira sublime todo esse tema. Então, essa primeira influência vai ser em nós. O que pensarmos, nós iremos gerar nossas palavras, nós iremos gerar nossas ações. Nós estamos gerando sentimentos e emoções. Uma vez que fazemos isso dentro de nós, como nós somos energia, somos usinas de força, então estamos vibrando. E de dentro para fora a influência vai em direção ao infinito. Por isso que ele diz que nós podemos criar um edifício grandioso ou podemos criar uma casa miserável. Peguemos exemplos no mundo. Gandhi. O exemplo de Gandhi. Ele criou dentro dele uma filosofia de vida. Ele a viveu. E pouco a pouco ele a materializou com palavras, com sentimentos, com ações. E ele mudou a vida de milhões. Peguemos Hitler. Ele utilizou a mente da mesma maneira que Gandhi. A mesma coisa, somente ele utilizou numa outra polaridade. Mas ele influenciou, destruiu, entre aspas, tudo é transformação, mas ele fez o que fez. Com a mesma mente, o mesmo poder. Ainda uma vez, são energias que podem ser conduzidas na polaridade positiva ou negativa. E assim a gente pode pegar milhares de seres. Peguemos, que seja na política, que seja na literatura, nós vemos esses exemplos de seres que são missionários, que utilizam o pensamento para criações maravilhosas, mentais, a arte, a música, tudo que é bom se manifestando por causa do pensamento de um ser, das suas criações interiores. Mas também nós temos a projeção. Quando nós vemos o que a droga, o álcool, todos esses vícios que hoje estão tocando tanto, né, a nossa juventude, tocando tanto a humanidade, destruindo, trazendo tanto sofrimento a tantas vidas, de onde vêm essas criações? Elas vêm da mente de alguns seres. Elas foram pensadas, criadas pelo pensamento desses seres. E aí a gente vê tudo absolutamente que somos capazes de ver são criações mentais.
quando se materializa na Terra, de maneira a ser tocado, visto, palpado, já passaram pelo pensamento. E isso é muito importante. Vai ter repercussões diante de você, em direção ao infinito e ao redor de você. E o que você é hoje, a vida que você tem, as manifestações na sua vida, dentro e fora, foi você quem criou pelo seu pensamento no ontem de outras existências. Acho que é muito importante a gente saber direcionar esse pensamento sempre e também que a gente não pode ficar só pensando no que os outros vão gostar dos gostos que a maioria gosta, para não ser excluída e tal. Então, na verdade, ela não está exercendo se vestir como ela deve. Ela não acaba não pensando por ela mesma, né? Não acaba não sendo um indivíduo, mas sendo uma pessoa a mais na sociedade que vai fazer tudo, copiar o que os outros fazem. Acaba sendo uma massificação, né? As pessoas. E aí, depois mais pra frente ele vai falar também da gente cuidar o que a gente lê, cuidar o que a gente escuta, cuidar o que a gente ouve, que toda a informação que a gente recebe, porque é o que o nosso pensamento, onde a gente puser o nosso pensamento, é aquilo que a gente vai atrás, né? Onde a gente vai procurar estar, né? Como você diz, onde o pensamento está, onde nós vamos estar, onde nós vamos colocar a nossa energia. Se nós colocarmos a nossa energia e nossas vontades, nosso pensamento nas coisas frívolas, que é do dia a dia, que não tem muito conteúdo, aí vai ficando tudo massificado, não fica uma coisa individual, que você está fazendo porque você gosta realmente, não, você está fazendo porque dizem que é bom, porque dizem que eu gosto, que todo mundo gosta, depois você vai descobrir, poxa, mas eu não gosto de ficar jogando conversa fora num bar, não sei. Não sei, eu pelo menos penso assim, Mara, não sei se estou falando muito pessoalmente, né, do que passa na minha cabeça, né? O que você acha? Você tem razão, o que você está dizendo é muito interessante. Porque, assim, muitas vezes, eu antes, assim, até na época que eu era mais jovem e tal, ia nos lugares da moda, junto com umas pessoas que se vestiam de acordo com a moda e tal, mas não que eu fosse contra tudo, nem contra o jeito de se vestir, nem nada disso. Sempre fui bem tranquila, assim, quanto a isso, mas eu não me sentia bem, assim, em lugares que não tinha conteúdo, sabe, que você ia só para gastar o tempo, não sei, eu achava um pouco perder o tempo, assim, sabe? E assim, e você vai vendo que é porque você quer desenvolver uma coisa que tem dentro de você. Você não quer simplesmente gastar o tempo, ficar na superfície. Você quer desenvolver as ideias que tem dentro de você, nem que seja com leituras, ouvindo coisas que tem uma substância, né? Essas coisas que vão fazer você refletir, você desenvolver o seu pensamento, seu modo de ser, mudar aquilo que você não gosta em você, né? Eu sinto mais ou menos isso. E assim, se a gente for desenvolvendo esse pensamento, pouco a pouco a gente vai se impregnando, né, de coisa boa, de leituras boas, vai aprendendo um pouquinho com cada coisa que a gente lê, com cada coisa que a gente ouve, com cada coisa que a gente divide, né, com alguém que tenha as mesmas vontades de desenvolver a parte interior, né, de cada ser. É isso que eu sentia falta, sabe? Por isso que eu procurei
no Espiritismo e nas obras do Espiritismo eu procurei as respostas, e muitas delas, assim, as obras são... quanto mais você lê, quanto mais você ouve, mais você quer saber, porque é uma riqueza, nossa, é uma preciosidade. Para mim, é um alimento para a alma. Todas as obras do Espiritismo, cada uma que você lê, pode ler várias vezes uma só, mas cada vez você vai se retroalimentando, não sei, é uma coisa muito viva, né? Parece que eles estão ali dentro daquela obra, falando com a gente. Eu sinto isso muito vivo nas obras, sabe? Muito lindo, muito interessante o que você traz. Muito interessante, nós te agradecemos muito, porque são exemplos vivos, como a gente disse, que traz a prática, né? Que traz o modelo do que é dito aí. E eu te convido, então, nesse caso, para a gente rever, então, a questão 23 do Livro dos Espíritos, primeiramente. Certo, tá. Só para confirmar tudo isso que você acabou de dizer, para trazer, né? Nossa, e o que eu tinha mais vontade, sabe, era comentar com alguém, ou na verdade, compartilhar um pouco, porque é difícil encontrar, assim, não sei, pra mim, no meu caso, é difícil encontrar pessoas que leiam, que se envolvam dessas energias e desses aprendizados, né? Pra mim é difícil encontrar pessoas para comentar sobre isso, né? Então, o que a gente vai aprendendo, né? Que é o mais legal de você ir comentando, assim. Claro. Você vê o pensamento é criador, porque você vai pensando, desejando, querendo, e você vai atraindo, e os encontros vão chegando, as oportunidades a vida vai dando. Ainda uma vez, tudo que pensamos, tudo que desejamos, estamos criando, co-criando com Deus. Por isso que eu falo assim, cada estudo para mim é uma oportunidade única, uma pedra preciosa, uma oportunidade imensa. Porque é uma coisa que eu sempre senti falta, parece que sempre chamei isso pra acontecer, sabe? Parece não, certamente você como sempre um alimento. chamou. Um alimento, assim, a gente sente como um... Você sabe, o André Luiz, naquela obra Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, o amor, alimento da alma. Então, Buda, ele já dizia que nada no cosmos, nada no mundo espiritual, nem na vida corporal, pode sobreviver sem alimento. Então tem-se o alimento da vida corporal e nós temos o alimento espiritual. O amor é o alimento das almas. E nós nos alimentamos dessa energia. O magnetismo nada mais é do que esse alimento entre as criaturas. Nós nos alimentamos das vibrações uns dos outros. Então é muito importante compreender isso. Isso que você disse é essencial. Quer que eu leia então a questão 23? Por gentileza. Tá. A questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Abre aspas. O princípio inteligente do universo. Fecha aspas. Qual a natureza íntima do espírito? Abre aspas. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Fecha aspas. Obrigada, Cris. Então, nós estamos... Livro dos Espíritos, ele vai aparecer em 1857, com Allan Kardec. A física quântica não existia. Na última parte do que você acabou de ler, ele diz o quê? Para nós, entretanto, ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Fechado? Pois é. Então, hoje, nós temos a física quântica. A física quântica em 1857 não existia na época de Allan Kardec. E nós temos o que a física quântica diz hoje.
Ela diz que tudo é energia, que não existe o vazio, que tudo está repleto de energia. E que esse vazio, esses espaços que a gente põe a mão aqui e que pensa que não existe nada, tudo é energia. Tudo é energia. Então você veja bem, esta questão aí, ela nos dá a pensar infinitamente. Então, eu perguntaria a você, espírito está no singular ou no plural? Aqui é singular. O que é o espírito? Então tá, princípio inteligente. Aham. Princípio inteligente. Então, o que ele vai querer dizer com essa questão? Que tudo é espírito. É o todo, né? Então, tudo que existe é espírito. Quando você toca nessa cadeira onde estamos sentadas, essa cadeira, quando a gente decompõe ela é energia. Essa energia, na sua decomposição, nós chegaremos ao princípio inteligente, espírito. E tudo e todas as coisas que existem, que nós possamos tocar ou não, são vidas infinitas, numerosas. E que é importante compreender. Você sabe, os budistas, eles têm um dos ensinamentos que é muito lindo. Tem 5.000 anos, a partir do yoga, nós já temos esses ensinamentos da física quântica. Porque faz 5.000 anos, esses yogis, eles eram grandes médiuns, porque eles desenvolveram esse contato, essa conexão entre corpo e espírito de uma maneira tão profunda, que eles viviam entre a terra e o céu. E eles compreenderam que a matéria era vida, que tudo era espírito. Então, a partir do yoga, mais tarde, nós temos o budismo nascendo com a presença de Buda na Terra. E os ensinamentos budistas, porque Buda praticava o yoga, ele trouxe do yoga, que é anterior ao budismo, essa filosofia de vida. Yoga quer dizer união do corpo e do espírito. E é uma filosofia de vida, como dentro do budismo nós temos uma filosofia de vida, e como nós temos com Jesus Cristo, uma filosofia de vida. E eles tinham um conhecimento profundo do que era o espírito, do que era o pensamento, do que é também ainda hoje o pensamento. No budismo, tudo é sagrado. Eles não matarão nenhum pequenino animal. Eles não destroem absolutamente nada, nem planta, nem animais, nem os minerais. Por quê? Porque, como eles dizem, tudo é espírito. Numa pequenina flor, eles sabem que dentro desse átomo, as moléculas, dentro das moléculas, as pequeninas partículas, e dentro destas partículas a vida, o espírito. Essa conexão eles já tinham, esse conhecimento eles já tinham 4, 5.000 anos antes de Jesus Cristo. E que hoje a física quântica começa a ver a ponta do iceberg. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, e na primeira parte do Livro dos Espíritos, a questão 22, por exemplo, falar da matéria, falar da energia, falar de tudo que existe como matéria, da manifestação de vida em tantas dimensões que existem. Então aí nós temos esse estudo da física quântica em 1857. Então você vê que vem realmente da espiritualidade maior. Agora eu te convido para a gente ir. Você quer dizer alguma coisa antes de passar uma outra questão? Não, acho que tá bom desse... Então agora a gente vai na questão 76. Isso tudo para a gente poder voltar ao seu exemplo. Tá legal? Então questão 76 agora, por gentileza. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Abre aspas. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Fecha aspas. Nota.
A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então tá, então aí nós temos a palavra espírito no plural, não é verdade? Então nós temos na questão 23 o princípio inteligente, né? No singular, porque ele não está na individualidade. Certo. E nós temos na questão 76 espíritos e individualidades. Quer dizer, entre a questão 23 e a 76, nós temos esse caminho que fez o espírito da sua evolução. Eu costumo, nos meus cursos, nos estágios, no trabalho que eu faço, eu sempre dou essa imagem, porque eu sempre achei muito fácil de visualizar a evolução do espírito através dessa imagem. Tem duas imagens que eu gosto muito. A primeira imagem dessas duas questões 23 e 26 é, por exemplo, quando você visualiza a união do espermatozoide com o óvulo dentro do útero da mãe, formando uma célula. Então, esses primeiros instantes, essas primeiras horas da célula, os primeiros meses desta célula, ela crescendo, ela se desenvolvendo. Para mim, a gente consegue sentir o que ele quer dizer com o princípio inteligente, essa questão 23, porque ali o ser tem tudo nele, tudo já está ali para aquele ser humano que mais tarde vai ser adulto, que vai ter inteligência, infinitas capacidades. Mas por enquanto é só essa célulazinha ali. Você nunca daria forma quando você olha uma célula como esta dentro do útero 3 dias depois da concepção, ela quase é inexistente. Um ponto, uma gota ali, sem forma, simplesmente em movimento, essa energia, diríamos assim, em movimento, essa pequenina célula. Ela vai crescendo. Todo o movimento do corpo onde ela se instalou, que é o da mãe. Esse corpo que é vida, que é uma entidade, gerando vida dentro do útero, trazendo alimento, esses fluidos, fluido vital, trazendo o alimento, todo esse alimento em todos os níveis de vida, trazendo para essa célula, pouco a pouco ela vai crescendo. E de dentro para fora, ela vai deixando, acordando as suas potencialidades. E com 3 meses, essa célula começa a tomar forma, apenas algumas formas. Com 4 meses, essa célula começa a ter bracinhos, ter perninhas, e começamos a ver esse corpinho se formando. E mais longe vamos vendo o coraçãozinho e todos os órgãos internos se manifestando. A 5 meses, cresceu um pouco mais. As formas se delineam cada vez mais. Toma cada vez mais uma dimensão, né, do corpo físico de um bebê. 7 meses, tudo fora já está pronto, mas dentro ainda nada terminou. Então continua esse percurso, esse trabalho da formação de cada órgão, de toda essa estrutura interior desse corpo humano que é um verdadeiro universo de vidas, E aí 9 meses, quando esse ser absorveu tudo que ele tinha para absorver dentro desse útero, dentro dessa entidade que chama-se mãe, desse corpo físico da mãe, essa etapa, quando ele tirou tudo dela, que seja com 7 meses, que seja com 9 meses, segundo a necessidade desse ser, aí ele passa uma etapa, aí ele atravessa uma etapa, e aí chega o que a gente chama de vida, né? Que na realidade vai ser, para mim, começa essa etapa da questão 76, da individualidade. Inclusive, nós sabemos que no nosso plano físico e corporal, a lei só considera um ser vivo a partir do nascimento.
Eu não sei aí no Brasil se mudou, porque faz muitos anos que eu moro aqui na França, mas aqui na França, por exemplo, o ser só existe, só é considerado um ser vivo com direitos a partir do nascimento. O feto em si mesmo não tem nenhum direito. Então a gente vê essa etapa que chega, essa nova etapa, a individualidade. Questão 76. E aí, a partir da individualidade, como essa criança que nasce, nós vamos observando, mês após mês, ainda esse corpo, em todos os níveis, dentro e fora, se desenvolvendo. E depois a parte do cérebro, trazendo a inteligência, essas capacidades infinitas do ser. Que vai ser a trajetória de cada um de nós, espíritos imortais. Nós já passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino animal, e nós iremos comprovar isso dentro do Livro dos Espíritos. Até chegar ao hominal, onde o ser, a individualidade, desenvolve sentimentos e razão. Nós somos espíritos milenares. Nós vivemos milhares de vidas na Terra e em outros planetas. E a cada vida, como essa célula que vai crescendo, nós desenvolvemos capacidades. Nós acordamos em nós forças poderosas. E a cada vida, e no mundo espiritual, e quando a gente recomeça numa vida corporal, viemos para desenvolver essas potencialidades. É por isso que os espíritos superiores nos dizem: aqueles que já se sentem acordados necessitam, como você citou o seu exemplo, já necessitam desse tipo de alimento. É certo que em muitas vidas, milhares de vidas, trabalhou, desenvolveu essas capacidades e chega nessa nossa nova vida com esse desejo, tendo isso muito forte dentro de si. E também é por isso que os espíritos superiores nos dizem para respeitarmos, pelo menos respeitarmos, quando não conseguirmos amar, aqueles que ainda não estão preparados, que não sentem ainda essa necessidade, porque tudo no cosmos, tudo na vida espiritual, como na vida corporal, como na vida mental, vai se aproximar pela lei de afinidade, pela lei de atração. Então, o ser, segundo a sua idade espiritual, segundo os esforços que ele fez em vidas e vidas sucessivas, como um aluno que estuda ou não estuda, ele se encontra atualmente com esse tipo de necessidade. Olhe o comportamento de uma pessoa hoje, as suas tendências, o que tem importância para ela, como ela age, e você está vendo seu passado. Você está vendo seu passado, suas últimas vidas, um trabalho que ele fez ou que ele não fez. Agora, o que nos é pedido através do conhecimento é isso, é paciência e é essa convicção íntima. É a convicção íntima de ser você mesmo. Então, o ser que já desenvolveu isso em si mesmo, ou que começou a acordar em si essas potencialidades, esses desejos íntimos, profundos do autoconhecimento, da reforma íntima, da autoiluminação, ele vai ter que aprender a viver com suas convicções. Porque estando num mundo de provas e expiações, ele não é maioria ainda. Então, ele vai ter que ir contra a correnteza. Você pode ver que as pessoas que buscam a religiosidade, falo religiosidade, esses seres que procuram exatamente agir diferentemente como você exprimiu através da moda, através de tantas coisas que esses pensamentos da multidão carregam e levam a todos numa mesma direção, você tem que fazer um esforço maior. Tem que fazer um esforço maior para você manifestar suas convicções, respeitando os outros e respeitando o que você é. Então, é importante essas duas questões, por quê? Porque temos que ir na causa de tudo. E a causa de tudo é esse caminho da evolução do espírito. O mesmo exemplo a gente pode pegar da semente de um carvalho se desenvolvendo, mas quando ela está ali dentro da terra, quando ela está ali nos primeiros dias dentro da terra, na obscuridade, nós temos aí
o princípio inteligente, questão 23. E pouco a pouco, com o movimento, ela vai assimilando a força, os alimentos da terra, do sol, da chuva, lá dentro, escondidinha, sozinha, solitária. Pouco a pouco o que vai acontecer? Cria raízes e ela sai, aí sobe para o exterior. E aí a gente vê esse carvalho maravilhoso, eu cito o carvalho, mas todas as árvores, tudo que existe na natureza, e aí ela vai para essa segunda etapa fora. E aí a gente vê uma árvore como o carvalho, essa individualidade, essa coisa maravilhosa, mas as raízes fincadas na terra. Então, na sua essência, no seu princípio. Essas imagens me permitem, pessoalmente, para mim é mais fácil, porque nós não sabemos nada da realidade de quem somos, de tudo que existe do outro lado. Então, na nossa infinita ignorância, e eu falo por mim, eu tento trazer imagens para me dar uma ideia, por mais pequenina que seja, dessa realidade, ou pelo menos de como é que pode ser possível, através da lógica, essas questões nas nossas vidas, para que a gente possa visualizar como é que é o nosso progresso. Até aí, você gostaria de fazer comentários, questões? Eu achei a explicação da semente e as duas explicações, né? A da semente do espermatozoide, que ele vai se tornar um ser, e a da semente também, que ela vai se tornar uma planta. Nesse caso, ele explica bem visual, né? Pra gente ver que tudo, na verdade, já é potencialmente o que vai ser. E da mesma forma nós podemos pensar que aí vai se transformar. Quando ele se torna um indivíduo, já vai ter o uso da razão, começar a usar o pensamento para desenvolver tudo o que mais que nós já somos em potencial dentro de nós, mas que ainda não desenvolvemos, né, Mari? Que um dia ainda vamos ser, né? Uhum. Então ainda está em processo. Da mesma forma que a planta uma vez foi semente, mas ela já tinha aquele potencial, já era o carvalho em potencial, né? Uhum. Nós também somos seres com todas as virtudes de inteligência e todo do raciocínio e tudo, só que nós ainda temos que desenvolver isso para poder chegar a ser, não é isso? Exatamente. E a gente vai lembrar as palavras de Jesus, quando ele vai dizer que um dia vocês farão o que eu faço e muito mais, quando ele diz aos seus discípulos, né? Vocês farão o que eu faço e muito mais, porque Jesus tinha completa compreensão desta realidade do ser. Quando ele, por exemplo, naquela passagem onde os discípulos, né, não conseguem curar, né, o doente, e que vem até Jesus, né? Potencialidade de cada um, Jesus sabia que estava ali, latente. O poder da cura, o poder da manifestação do amor ao ponto de tocar cada célula diante daqueles seres que estavam ali diante deles, eles poderiam fazer. Mas ainda, por não saberem que possuíam, eles viam em Jesus essas potencialidades. Quando Jesus queria mostrar, e foi todo o trabalho que Jesus teve nesse contato com os seus discípulos e com todos que estiveram perto dele, Jesus veio através da sua filosofia de vida para nos deixar este ensinamento, que vocês, cada um de vocês, como a semente, vocês têm todas essas potencialidades infinitas. Elas estão aí para serem descobertas, desabrochadas, trabalhadas. Então depende de vocês, mas tudo está aí dentro de vocês. E em tudo que Jesus vai ensinar, deixar e mostrar, esse vai ser o tema principal. Você gostaria de dizer algo mais? Um dia nós vamos saber tudo. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Na realidade, um dia nós não saberemos, nós já sabemos. Nós só vamos nos lembrar. Por isso que os espíritos dizem, dentro da sabedoria que seja do budismo, do taoísmo, do hinduísmo, do yoga,
enfim, mesmo do cristianismo, o que a gente diz? Que um professor, na realidade, ele não ensina. Ele só está ali para lembrar o aluno que ele já sabe. Porque somos espíritos milenares. Dentro de nós, esses conhecimentos já estão. Se você olhar para a semente e você vai dizer, se você falar com a semente, vamos dizer que a gente tem um diálogo com a semente ou com um óvulo, esse óvulo lá dentro do útero da mamãe. Você vai dizer, um dia você vai ter todas essas potencialidades. Não, ele tem, a semente tem, dentro dela tudo já está, como você falou. As potencialidades já estão latentes, já estão ali. O que vai surgir, ela vai, com o tempo, com as experiências, ela vai desabrochar. Na realidade, nós só nos lembramos do que já sabemos. É esse o objetivo de vir na reencarnação, através das experiências. Você vai, e é por isso que ninguém pode fazer nossas lições e que os espíritos superiores tentam nos mostrar, como Jesus, o primeiro, que nós não precisamos ser dependentes de ninguém, que nós não precisamos ter ciúmes de ninguém, que nós não precisamos nos incomodar com tudo de bom que vemos nas pessoas, porque nós temos em nós. E somos seres livres e viemos aqui na Terra, como no mundo espiritual, para desenvolver dentro de nós essas potencialidades que já existem. Então, na realidade, é aquilo, nós somos o nosso médico interior, nós somos o nosso guru, nós não precisamos fora. Muitas vezes vamos buscar um guru, esse médico interior que vem de fora, como projeção para acordar o que está dentro. Por exemplo, estamos aqui dividindo um aprendizado. Cristo pode ser meu guru, pode até ser que eu faça uma projeção exteriormente para acordar essa parte em mim. Mas você jamais, só se eu deixar, mas aí eu deixo um certo tempo, porque tudo na vida tem que progredir, um dia ou outro a gente acaba descobrindo e já não tem mais a necessidade da dependência. O que a gente faz na amizade, no trabalho, é acordar as potencialidades interiores que temos e somos. Não sei se eu consigo... Então, a gente vai voltar ao estudo, se você quiser. E aí, o que acontece? O que seria interessante agora, já que falamos sobre a questão 2376, porque para compreender o que é o pensamento, nós temos que ir na origem do que é o espírito. Ou pelo menos naquilo que somos capazes de compreender hoje. Mas o pouco que compreendermos já será muito. Então aí eu te convido a ler a questão 540 e 560. É a questão 540 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Abre aspas. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral.
E é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Fecha aspas. Apreender. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Fecha aspas. Obrigada, amiga. Qual era a outra? Segue? Não, aí eu vou pedir a você novamente para você reler a última frase, tal a importância do que é dito aí dentro. É assim que, né? Uhum. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Fecha aspas. Obrigado, Cristo. Então veja bem, ele disse do átomo ao arcanjo, e este último que também começou pelo átomo. Então aí você tem questão 23, questão 76. Você do átomo, você tem o princípio inteligente, espírito, no singular, porque aí você tem ele sem individualidade, se manifestando no mineral, no vegetal, no animal, e você tem o arcanjo, o ser 76, individualidade, sentimento e razão. E você vê que em toda esta questão 540, que levará anos, séculos, milênios, para que a gente realmente tenha uma noção de tudo que é dado dentro dessa questão, e ele termina dizendo que nossa incapacidade de compreender é ainda infinita. E alguém que queira compreender, alguém que queira aprender, a primeira coisa que nós devemos saber admitir é que nós não sabemos nada. A base da filosofia de Sócrates é tudo que eu sei é que eu nada sei. E quando ele vai dizer isso, quando ele vai ser considerado o homem mais inteligente, o mais sábio da Grécia, nessa época onde a Grécia era o centro do mundo. A Grécia era a Grécia e o resto do mundo. E Sócrates, ele estava na feira, entre o povo, porque ele ia para o meio da multidão, para o meio das pessoas mais simples, porque ele gostava de observar o comportamento das pessoas, observar como é que as pessoas viviam, observar exatamente o que se criava através dos pensamentos, das ideias, dos diálogos entre uns e outros. O que acontece quando é decidido que ele era considerado o homem mais sábio da Grécia, e que vem, né, esse amigo em direção a ele, sorrindo e dando a informação, né? Aí ele sorri, como se estivesse rindo dele mesmo, dizer, efetivamente eu aceito, eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia e de todo o mundo, porque tudo que eu sei é que eu nada sei. E a base dessa filosofia de Sócrates, a base desta frase que ele vai dizer é fenomenal, porque ele se deu conta, esse grande sábio, esse espírito iluminado, que é quando você admite o seu estado, a sua condição, que pelo pensamento você abre as portas para receber. Aquele que pensa que sabe, aquele que acha que sabe tudo, ou que conhece muita coisa, ou que já está no caminho certo e que já compreendeu tudo, pelo pensamento ele fecha as portas. Ele não está querendo descobrir, ele não quer aprender, ele já sabe, ele já é. Então Sócrates, ele traz essa filosofia, ele inicia os seus ensinamentos por aí. Quando você é capaz de colocar-se nu diante de um espelho e admitir a sua fragilidade,
admitir a sua ignorância, não para dizer que você é humilde, mas porque é a realidade. Aí você tem tudo diante de você. Aí todas as portas estão abertas para que você aprenda. Porque você diz, você passa a mensagem ao universo, você passa a mensagem ao cosmos, dentro de você e fora de você. Então aí sim, você é sábio, claro que você é sábio. Porque sábio é aquele que abre as portas para ir em direção ao conhecimento. Em realidade é isso. Sábio é o que sai da ignorância para o conhecimento. É interessante, não é? É muito. Muito interessante. E a gente, com o aprendizado, a gente vai se dando conta, com o aprendizado de qualquer coisa, quanto mais você aprende, mais você vê o que ainda você tem que aprender, mais você abre aquele caminho, você abre seu horizonte, você fala assim, nossa senhora, mas quanta coisa que eu não sei, né? Desde um aprendizado de um idioma até qualquer aprendizado, você começa assim a perceber, a entender realmente quando você se dá conta do quanto falta ainda, né, de caminho para percorrer, né? Então, questão 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Abre aspas. Todos temos que habilitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Fecha aspas. Então eu te peço para você reler a última parte. Abre aspas. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Obrigada. Fechado. Obrigada, minha amiga. Então, Eu que agradeço. é muito lindo. É muito lindo porque agora, tendo a noção do que é dito dentro dessas questões e o que é o pensamento, que é vida, que é a manifestação de Deus, quando nós olhamos uma rosa, quando nós olhamos um elemento da natureza, quando nós olhamos um animal, quando nós estamos em contato com as gotas da água, que sejam numa ducha, num rio, no mar, nós estamos em contato com a vida, com o espírito. E o mesmo respeito que devemos a um ser humano, a individualidade, nós devemos a cada um desses irmãozinhos. Por quê? Porque ali você tem o átomo, mas amanhã você tem o arcanjo. Entende a grandiosidade, a beleza do que é ensinado nessa questão? É muito bonito. Não é? Nossa. E aí você vai compreender porque quando você toma uma ducha, você se sente bem. Como é que a água vai conseguir tirar todos esses miasmas e essas vibrações? Como é que as plantas conseguem nos curar? Como é que as plantas trazem tanto bem somente pela pureza do ar, pela presença delas? Tudo é vida, tudo é espírito. É isso que nós temos que nos impregnar com essa realidade. Então, quando eu penso, estamos nos ligando a todas estas vidas numerosas em torno de nós, dentro de nós, em torno de nós. E é por isso que tudo se cria rapidamente, em todos os níveis de vida. Terminamos o estudo de hoje da obra Pensamento, de Leon Denis, os 2 primeiros parágrafos, a partir do capítulo 20, que vai estudar o pensamento. O pensamento é tão importante porque
Aí, a partir de onde nós direcionemos o pensamento, é onde vamos estar com as nossas energias, com o nosso corpo espiritual, nosso corpo estará onde está o nosso pensamento. Então, o estudo dele é tão importante e aqui nós abordamos temas muito importantes para saber direcionar essa energia que é o nosso pensamento, saber direcionar, saber educar o nosso pensamento, saber para que possamos utilizá-lo da melhor maneira, que as nossas ações sejam guiadas pelos pensamentos bons, pelas boas vibrações e colocados nas energias que nós queiramos cada vez mais evoluir dentro de nós e desenvolver dentro de nós. Cada vez possamos ir desenvolvendo as nossas potencialidades a partir dos nossos pensamentos. E como o pensamento é criador, cada coisa que nós pensarmos, nós vamos criar em nossas vidas, fazendo com que ela seja o nosso céu ou o nosso inferno. Então vamos querer sempre ir direcionando cada vez mais para que ela seja o melhor possível e tentando aprender a direcioná-la da melhor forma. E queremos agradecer infinitamente por mais este estudo da obra de Leon Denis, O Pensamento, que nós iniciamos hoje a partir do capítulo 20. Queremos agradecer por esta oportunidade de estudarmos esta obra, agradecer a toda a espiritualidade superior que nos acompanhou neste estudo, agradecer todas as vibrações, todas as reflexões e todos os ensinamentos e intuições que tivemos hoje. Queremos dedicar este estudo a todos os que estão nos ouvindo na Rádio Flor de Lis, pelo portal Jardim de Lis, agradecer a todos que nos acompanham e principalmente a todos os que participaram na realização desta obra que chega nas nossas mãos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Agradecemos a todos os que participaram, que fizeram chegar até nós estes ensinamentos, os que nos acompanharam na noite de hoje. Queremos agradecer a todos, queremos agradecer sempre a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, a Jesus, nosso exemplo de amor, nosso Deus de amor na terra. Jesus, Deus, muito obrigada pelo estudo de hoje. Agradecemos infinitamente por mais este encontro de luz. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cristi. Obrigada. Obrigada, que agradeço.